Como que era trabalhar nessa época na TV brasileira? Como que era a TV brasileira? Cara, parecia que a gente estava no YouTube, só que não tinha YouTube. Então a gente tinha que ficar batendo na porta das TVs. O grupo nosso chamava Olhar Eletrônico, então eram várias figuras vindas de vários... Que nem esses vagabundos que estão aqui, que não estão aparecendo. Vocês não fazem ideia da quantidade de escravos que existem aqui ao redor para que esta transmissão aconteça, né? Pior que hoje em Tem dia o chefe dos escravos ali. Então todos ali... Sabe que eu não lido com os escravos, né? Eu deleguei essa função para aquele cara ali. É ele que lida ele é com o os escravos. senhor dos escravos, eu tô vendo. Ele é o... Senhor de Engenho. Não, é o... Capitão do Mato, é o Jean. Capitão do Mato. Mas enfim, o Olhar Eletrônico era esse grupo, assim. É tipo essa galera. Só que é engraçado você perguntar isso, porque nós ficamos batendo na porta das emissoras. Ninguém queria colocar aquela louco, porque eram vídeos bem radicais. Ninguém queria colocar no ar. E aí, finalmente, assim, a última emissora que a gente estava tentando, a TV Gazeta, grande potência, hoje, mas na época mal pegava na Avenida Paulista, colocou os primeiros vídeos nossos no ar. Maneiro. E foi bárbaro, porque foi bem radical. O Goulart de Andrade, eu não sei se vocês chegaram. O Goulart de Andrade teve um programa chamado Comando da Madrugada, era um cara bem mais velho que a gente, ele já tinha feito coisas na Globo, aqui de São Paulo, na madrugada. Era um cara bem marginal, assim, aquela TV marginal, bem... O Goulart tinha alugado todos os horários da TV Gazeta e tinha lá um monte de horário vazio. E falou, vai lá, pessoal, vocês não querem fazer televisão? Vocês estão aí reclamando que quer fazer televisão? Vai lá. Só que ele falou isso numa quinta-feira. E falou que a gente tinha que estrear na segunda-feira, 2 horas ao vivo. A gente nunca tinha feito televisão. Fomos lá, deu tudo errado e por isso deu certo. Entendi. É igual vocês, é muito parecido. E o que É bem parecido. Deu tudo errado e por isso deu Mas certo. é verdade mesmo. E o que eram essas 2 horas? Não era nada, não tinha nome o programa. Não tinha nome. E a gente convidou o nosso amigo mais bonitinho para ser o apresentador. Nunca tinha feito nada, né? E nós já fazíamos muitos vídeos, tinham vídeos incríveis. A gente estava já há uns 2 anos... Vocês conhecem essa história, né? Você fica uns 2 anos ralando, não acontece nada, até que, enfim, alguém te abre um espaço. E aí a gente queimou em 1 mês todo o nosso esforço de produção. E aí é que ficou legal, porque aí a gente tinha que improvisar, tinha que inventar. Assim. E aí surgiu o Varela, por exemplo, porque eu não aparecia na frente da câmera. Eu era... Puta, a minha história é muito triste, eu não deveria estar aqui contando. Porque eu estava fazendo engenharia na USP, na Escola Politécnica. E me encantei por aquela coisa chamada vídeo. Mas não adianta eu falar isso para vocês, porque falar vídeo no início dos anos 80 é igual falar blockchain. Pode crer. Hoje, você entendeu? Entendi. Ninguém fazia vídeos. Nós fomos uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil. Que foda. Junto com várias... Tinha um movimento chamado Produção Independente, né? TV Tudo, Tadeu Jungle, um monte de artistas, Aguilar, um monte de artistas, né, fazendo vídeo. Só que nós tínhamos essa intenção de televisão, de falar com muita gente. E foi isso que nos moveu, cara. E da onde esse sucesso inicial te levou para... Como que foi caminhando essa história? Então, muita pancada, né? O Varela foi um personagem que começou entrevistando ninguém, porque eu era muito tímido. E aí eu fazia textos que eu pudesse falar só para a câmera. Textos de humor, tal, falando de economia, de política e tal. Aí um dia, o Moraes Moreira ia fazer um show na USP, né? Eu estudava lá, a maioria de nós estudávamos por lá, num circo. E ia ter uma coletiva do Moraes. Aí alguém nos avisou, vai ter uma coletiva do Moraes Moreira. Aí eu fui vestido de Varela, com o Fernando, né? E aí, na hora que acabaram durante a coletiva, eu não tive coragem de perguntar para ele nada. E na hora que acabou a coletiva, eu cheguei lá assim, Moraes, pô, será que você pode falar com a gente e tal? Aí ele perguntou, qual é o seu nome, garoto? Eu falei, Ernesto Varela.
claro, pode fazer. Eu falei, cara, ele acreditou que eu sou Varela. E aí, enfim, comecei a entrevistar figuras, né, como Moraes. E aí, na hora que eu vi, eu já estava entrevistando político. E aí o Brasil, naquela época, eu já falei, estava passando por um período de corrupção e de, obviamente, saindo de uma ditadura. Estou falando de 83, 84, 85. E aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf. Né? Que eu... Qual foi essa entrevista? É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente, ele queria ser presidente do Brasil, contra o Tancredo, né? E havia, assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! O Maluf? Havia rumores. E naquele dia, especificamente, era o dia do aniversário dele. Né? A gente estava em Brasília e era o dia do aniversário do Maluf e um colega dele, um partidário dele, chamado Antônio Carlos Magalhães. Já ouvi falar esse nome. Que era o grande coronel da Bahia, né? E da política brasileira durante muitas décadas, disse que ele era corrupto. Nossa! Eu falei, não é possível, mas não é possível, porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto, né? E aí o Fernando falou, cara, nós temos que ir lá, vai ter a coletiva do Maluf, nós vamos lá. Só que no meio do caminho a gente parou numa padaria e compramos um bolo, porque era aniversário dele. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O cara foi lá e escolheu o pior bolo que tinha. Pior e, assim, o que mais ficaria bonito na câmera. Chamasse atenção. Fernando colorido. sempre com o seu olho de cineasta, né? Aí, na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi, assim, um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida, botei o bolo em cima da mesa e puxei um parabéns. Aí, pronto, né? Aí a gente ganhou Acesso. a brecha para conversar com o cara. E, obviamente, fui muito trollado ali. Quem é você? Quem é você? Você é do Maluf? Você não sei Pelo quem. jornalista. Pelos jornalistas. É que não sabiam. Claro. Eles tinham até razão, né? Poderia ser. O cara enfim. vem, pega um bolo e canta parabéns pro cara. Não, e eu fiz os jornalistas cantarem. Aí os caras todos constrangidos. Vamos lá, gente. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? Caramba. E aí o cara cantou parabéns pro Maluf, daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí foi quando eu fui fazer a pergunta, eu falei, doutor Paulo, tal, eu tinha preparado assim umas 12 perguntas, né? Só tem um minuto. Falei, pô, doutor Paulo, por favor, não, é um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante, né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão, né? Eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras, você falou... Eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso? E nós temos, assim, à época, ninguém fazia perguntas assim, né? Ninguém mandava real. A televisão era muito quadrada e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje, né, com vários canais, com opinião livre. Não tinha. Por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou